Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu vou aqui trazer pra vocês uma listinha de filmes coreanos que eu já assisti, que eu gostei, que eu curti. Assim, minha listinha tá meio assim, tá uma mistureba, tá, gente? Tem filme triste, tem filme romântico, tem filme de suspense, tem filme sem noção bizarro, porque a gente tem cada filme coreano bizarro. Tem filme assim com as pegadas mais quentes, né? Então minha listinha tá bem aleatória. Falando de Casa Vazia, mas essa Casa Vazia que eu estou falando é uma produção lá de 2004, tá? Já é um filme assim, antigo, eu não lembro quando foi que eu assisti ele, mas já faz um tempinho. Mas foi um filme que quando eu assisti, eu ficava assistindo e as minhas reações eram mais ou menos assim. Gente, eu terminei de assistir o filme e eu fiquei pensando, que filme doido foi esse que eu resolvi assistir? Não é possível, não é? Realmente você assistiu esse filme doido, porque é doido, gente. É muito, mas muito doido esse filme. Basicamente é aquele filme que você vai terminar de assistir e vai falar, hein? Hã? Como assim? Mesmo sendo um filme assim, muito sem noção, muito bizarro, eu tinha que colocar ele aqui na minha lista, porque... gente, tu tem que assistir esse filme. E ao mesmo tempo que ele é doido, ele faz sentido. É doido e faz sentido, sabe? Porque... se liga aqui, pega na visão aqui da pessoa. Olha a história desse filme. O protagonista dele invade casas, né, enquanto os seus proprietários não estão, né? Ele fica na casa por 1 ou 2 dias, assim, no máximo, assim, aproveitando, né, de todas as comunidades e tudo mais. E assim, gente, enquanto ele está nessa casa, ele faz alguns serviços lá de limpeza, ele conserta alguma coisa, porque isso é uma forma dele compensar os moradores da casa pela invasão na casa, né, gente? Porque, tipo assim, ó... eu tô aqui entrando na tua casa, eu não vou roubar nada, eu só vou ficar uns dias aqui, mas não se preocupe, que eu vou arrumar isso, aquilo pra você e a gente vai ficar aqui. Gente, esse cara é muito doido, muito doido. Só que teve uma casa que ele foi entrar, né, pra passar uns dias, e tinha uma mulher lá dentro que ela passava por algum tipo de abuso psicológico, verbal e tudo mais com o marido dela. O marido dela era um escroto, quando você for assistir você vai perceber isso. E ela não falava nada, gente. Pensa, o filme tem basicamente quase 1h30 e, né, mais de 1 hora de filme sem os protagonistas falarem nada. E assim, gente, ela falou essas 2 frasezinhas, mas o nosso mocinho, o nosso protagonista, ele não falou nada, gente. Ele entrou mudo e saiu calado desse filme, gente. Basicamente, nesse filme, todo mundo falava, menos os protagonistas. Sacou? E é aquele filme que prende você só pelas expressões dos personagens, sabe? Deles ficarem... Eles se resolviam tudo no olhar. Que ele acabou por ajudar essa moça que ele encontrou nessa casa. Porque assim, a princípio, quando ele descobriu que ela tava na casa, porque ela não falava nada, ela ficava o tempo todo em silêncio, ele achou que tava ferrado. Mas não, né, gente? Porque ela acabou que se juntou com ele. Eles foram embora juntos e praticamente eles começaram uma vida juntos, assim, marginalizados. Gente, porque... ela começou a fazer a mesma coisa que ele. Ela seguia ele, né, em tudo. Ele entrava na casa, ela ajudava ele a colocar os panfletos nas portas, e quem não pegava os panfletos, eles arrombavam a casa. É claro que em algumas casas eles foram pegos, o cara acabou apanhando. Esse filme ele falava muito, retratava um pouco sobre a nossa vida. Se isso que você está vivendo atualmente é verdade ou é um sonho. Gente... é muito louco esse filme, mas tu tem que assistir ele pra tu pegar a experiência, pra tu voltar aqui no meu canal e falar assim, ok, que filme doido é esse que você me recomendou pra assistir? Outro filme que eu posso citar aqui pra vocês é a Frozen Flower, que é uma produção de 2008. Tem mais de 2 horas de duração esse filme, mas é um filme bom. Ó, tem tudo nesse filme, tá? Ele é um filme histórico, com um pouco de romance, com um tico de drama, tem uma coisa muito... também, tá, gente? Então, quando vocês forem assistir esse filme, gente, pelo amor de God, coloca o fone de ouvido, tá? Esse filme é basicamente para um público maiorzinho, tá, gente? É para... vocês entenderam, né? É aquele tipo de filme que o final dele
já é meio assim previsível, gente, porque pensa, quando envolve coisas de traição, você sabe que vai dar B.O. no final, você sabe, né? Que não vai terminar bem a história do casal. Esse filme histórico, ele é baseado na dinastia Goryeo, mas eles não seguem assim fielmente todos os fatos históricos. Vou fazer um resuminho aqui básico pra vocês. O nosso rei, ele precisava de uma descendência, ele precisava ter um filho, né, gente, pra substituir ele futuramente. Só que tinha um problema, o nosso rei, ele era homossexual, ele gostava de homem e ele tinha uma esposa e tudo mais, mas ele não conseguia tocar nela, né? Ele não conseguia ter relações com ela por conta disso. E ele era apaixonado, né, por comandante lá do batalhão dele, né? Comandante esse que ele conhece desde que ele era pequenininho, né? O nosso personagem aqui, ele tinha respeito, né, uma adoração por esse rei, e ele também nunca tinha conhecido o amor carnal através, assim, de relações com mulheres. Então, né, ele chegava a ter relações com o rei, né, ele era o amante, confidente, ele era tudo desse rei. E esse rei confiava demais nele, tanto que pediu pra ele servir a sua rainha, e no começo ele não queria fazer isso, gente. Nossa rainha no começo não gostava dele, porque, né, gente, basicamente ela estava sendo trocada por ele, porque o marido dela gostava dele, né, enfim. Então, quando começou esse trololó deles se deitarem, né, para poder gerar um herdeiro lá pro rei e tudo mais, e eles não queriam no começo, aí vocês já imaginam, né, gente, eles não queriam no começo, só que começaram a sentir coisas lá, né, depois que eles começaram a ter relações e tudo mais. Para o rei, aquilo deveria ser tratado como um dever, uma obrigação, coisa do tipo. Não era para eles sentirem prazer fazendo aquilo. Só que, né, gente, inevitavelmente eles começaram a sentir prazer ficando um com o outro. E, é claro, acabaram se apaixonando. E quando o rei viu que já estava correndo um certo risco, ele tentou meio que impedir isso, não, né, fazendo mais o cara se deitar com a sua esposa, só que não adiantou, né, gente, porque eles começaram a se encontrar às escondidas. E como eu falei pra vocês, é aquele filme que o final já é meio esperado, né, gente, porque tudo é descoberto, né, a traição todinha, e o que mais, assim, deixou o rei, assim, fulo da vida, é descobrir que o cara que ele amava nunca tinha gostado dele. Olha, pessoal, o final foi assim, foi de arrepiar, eles travaram uma guerra entre eles dois, gente, que ficou... É um filme, gente, que você começa a assistir e você não consegue parar de assistir, porque você quer ver como é que vai terminar. Assim, às vezes você sabe que vai terminar dando, né, B.O. no final, mas você quer ver como é que vai ser as reações de cada um, da esposa, do marido, do amante, essas coisas, né? Outro filme que eu também curti bastante, né, quando eu assisti, foi Built Inside, é uma produção de 2015, foi um filme que eu passava o tempo todo chorando. Eu passava o tempo todo no filme chorando, gente, eu ficava assim, eu tava vendo a cena, daqui a pouco eu já tava lá. Eu tava lá. Aí a minha roupa, minha blusa ficou toda, né, molhada de tanto que eu tô chorando. Terminei de assistir o filme, eu já tava com meu olho inchado, né, gente? Mas é um filme tão gostosinho, tão maravilhoso de assistir, gente. E é aquele filme que você encontra a nata da nata, né? Os crush da Dromelândia tá quase tudo nesse filme, gente. Você vai ver o Lee Dong-wook lá, vai ver o Seo Kang-ju, vai ver o Park Seo-joon. Ah, gente, é só uma mão. E afinal de contas, esse filme conta a história de um homem que todo dia amanhece e acorda em um corpo diferente. Então, gente, houve várias participações especiais, né, da nossa Dromelândia pra viver esse mesmo personagem. É claro que a minha preferida foi a participação do Park Seo-joon, porque vocês sabem, né, gente, eu amo esse ator, mas eu também gostei das outras participações. Pensa, gente, todo dia o cara amanhece em um corpo diferente. Um dia ele é uma mulher, no outro dia ele é um homem, uma criança, ele fala um idioma, ou o outro, sabe? É uma confusão assim louca, só que o problema acontece todo porque ele acaba se apaixonando. Só que uma pessoa nesse tipo de condição, como é que vai manter um relacionamento desse jeito, gente? Aí ele se apaixona pela nossa mocinha, vida pela nossa lindíssima da Han Yoo-jung. Vocês lembram dela, né? Lá naquele dorama do W, tá? Ela tá tão fofinha, gente, ela tá quase irreconhecível nesse filme, ela tá bem diferentona. Aquele personagem que ele não pode ficar contando sobre a condição dele para as outras pessoas, só a mãe dele e o melhor amigo dele que sabiam sobre essa condição. E quando ele se apaixonou por essa garota, teve aquele momento no filme que ele teve que contar o segredo, né, dele pra ela. No começo ela não acreditou, é claro, né, gente? Só que depois, né, já sabe, começaram a viver a historinha de amor deles.
E é claro, como todo filme, deu BO depois, gente. Porque mesmo eles querendo ficar juntos, pra ela tentando aceitar a condição dele, né? Que todo dia ela ia ver um rosto diferente naquele homem que ela tinha se apaixonado. Mesmo ela tentando aceitar, o corpo dela não estava aceitando, gente. Ela começou a ter problemas de saúde por causa disso. E qual era a solução para resolver o problema de saúde dela? Eles se afastarem. E eles se afastaram? Se afastaram. E sofreram muito, né, gente? Mas não se preocupem, tá, gente? Que no final das contas eles acabam ficando juntos. Eu já tava quase assim, tem um troço, pensando, meu Deus do céu, eles vão ficar juntos, não acredito. Mas eles ficaram juntos. Ela sabia que ela ia voltar a ficar doente e tudo mais, mas ela não conseguia viver mais sem ele, gente. Falando nisso, né, esse filme ele foi baseado em uma produção americana lá de 2012 que tinha o mesmo nome, né, gente? E o legal é que depois desse filme, vocês sabem que tem um dorama, que é o The Beauty Side também, que é a produção de 2018, com essa mesma pegada. É claro que no dorama eles mudaram algumas coisas, né, gente? A premissa segue sendo a mesma, mas esse filme, gente, xodózinho, tá guardado aqui no meu coração. Gente, assista, tá? Assista, que você não vai se arrepender. O próximo filme que eu vou citar aqui agora é uma produção até recente, né? Porque eu só fico falando de filme antigo. Vou falar de uma produção recente, né? Que era de 2022, Amor com Feitiço. Então, você vê, assim, você analisando esse nome, você já fica pensando, já sei do que se trata. Sim, gente, é aquele filme cheio de joguinhos que envolve dor e prazer. Não é porque esse filme foi lançado, todo mundo ficava falando, gente, é 50 tons de cinza lá da Coreia. Sim, gente, até porque fala sobre dominação, submissão, né, gente? Mas quando tu for assistir, você vai ver que não é assim, não é parecido com o filme não, tá, gente? Eles pegaram assim super leve na pegação. Tem uma pegaçãozinha? Tem, gente, mas eu achei super leve, super tranquila de assistir. Mas foi um filme que eu assisti, gente, e eu me acabava de rir, porque tinham cenas muito divertidas. Eles souberam contar bem, né, a história desses nossos dois personagens, né? Que nós tínhamos a nossa moça dominadora e nós tínhamos o nosso rapaz submisso, que ele sentia prazer na dor, né, gente? Ele queria manter um tipo de relacionamento com ela, mas só pra isso. Eles fizeram até um contrato pra isso, né? Ela ia lá fazer alguns joguinhos com ele, bater, sei lá, fazer qualquer coisa que martirizasse ele, porque ele ia sentir muita dor e aquilo dava prazer nele. Só que é aquela coisa, você sabe que vai ter um determinado momento na história que ela vai acabar querendo que aquela relação vá um pouco mais adiante, né? Ela quer ser uma namorada considerada assim normal, sair, nananã, e ele só queria fazer essas coisas, né, esses joguinhos. Mesmo que o final seja bem clichê, eu gostei, sabe? Eu gostei, porque quem é que não gosta de um filme com final feliz, né, gente? Foi um filme que eu gostei bastante. Quando tu for assistir ele, eu tenho certeza que você vai rir demais, assim, de várias cenas que eles contracenam. Gente, é aquele tipo de cena que você assiste e você fica pensando, gente, como é que esses atores têm coragem de fazer uma cena dessa? Não, aquela cena dele latindo, meu Deus do céu, eu lembro que agora eu já fico morrendo de rir, porque eu não aguento, gente. Eu assistindo aqui com meu marido, a gente se acabou de rir nessa cena. Gente, tem que ter muita coragem pra fazer umas cenas dessa, viu? E o próximo filme aqui da minha listinha é uma produção lá de 2019, Sintonizada em Você. Que filme lindo! Mas também, né, gente, com a Kim Go-eun e o Jin Han, ai meu Deus, aqueles dois, gente, pensa numa química maravilhosa desses dois atores. Eles eram fofos, incríveis, maravilhosos. Quando eles estão contracenando junto, é um filme tão gostosinho de assistir, gente. Ele começa retratando os anos, né, o começo dos anos 90. Só que assim, gente, também é um filme gostosinho de assistir, maravilhoso, ai, incrível. Mas também é aquele filme que tu assiste assim, com o coração na mão, gente. Porque é tanto encontro e reencontro nesse filme, gente, que quase termina o filme e já entra em depressão aqui. Porque eu não aguentava mais ficar vendo eles separados, gente. Toda vez acontecia alguma coisa, o universo conspirava para que eles não ficassem juntos. Tipo assim, não tinha ninguém pedindo eles de ficarem juntos, mas o universo não queria que eles ficassem juntos. Porque assim, eles se conhecem em 1994, se separam e só voltam a se reencontrar em 97. Se separam de novo, só voltam a se reencontrar nos anos 2000. Se separam de novo, só voltam a se reencontrar em 2005. 2005. Então, uma cena que eu gostei muito desse filme é aquela cena que ele fica correndo atrás do carro dela. E ele correndo, correndo. Gente, esses atores têm que fazer muito exercício, né? Porque o cara ficou suadão, gente, correndo atrás do carro dela pra conseguir falar com ela.
E quando ela desce do carro, né, e ele abraça ela, ai, foi tão lindo, gente. E ela pede pra ele não correr mais, né, atrás do carro. Ai, foi... E ele, gente, aquele ator já tem uma carinha fofinha. Você imagina ele chorando. Ai, gente, foi lindo demais. Gente, olha eu aqui. Se tu não assistiu esse filme, assista, gente. É isso aí, pessoal. Se você gostou, se você curtiu aqui a minha listinha, não esquece, antes de sair, deixa o teu like, se inscreve aqui no meu canal, compartilha esse vídeo, assista as indicações de filmes que eu deixei aqui. E é isso, né, pessoal? Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Bye, bye!